Boa noite, queridos alunos. Eu me chamo professora Benedita e a minha matéria é língua portuguesa. Esta aula de hoje é direcionada aos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º, que vamos falar, no primeiro momento, das classes gramaticais. Então, no vídeo de ontem, quando eu gravei, eu falei das classes gramaticais e a síntese, e a sintaxe, né? Porque as classes gramaticais classificam as palavras. A sintaxe, né, exerce a função de cada palavra, mas vou resumir o máximo que puder para não ficar impedido de esse vídeo chegar até vocês. Então, por isso que eu vou falar nesse primeiro momento somente das classes gramaticais, que são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Veja que nessas 10 classes gramaticais, essas 4 últimas classes, elas não possuem função sintática. Já essas daqui, ó, artigo, adjetivo, numeral, pronome, possuem a função sintática. Que função sintática é essa? Adjunto adnominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, que vocês verão mais adiante. Tá ok? O verbo vai apenas exercer a ação nas palavras, tá? Que vamos aprofundar o nosso conhecimento de verbo nas aulas mais adiante. Veja nessa frase, no primeiro momento, vamos classificar. O menino saiu. Veja que o menino aqui, nós temos o quê? Artigo, menino, substantivo, saiu, verbo. Então, isso aqui é a classificação. Na função sintática, esse homem aqui, ele vai representar o adjunto, adnominal, aqui ó, menino. Na função sintática, representa sujeito, saiu, vai representar verbo intransitivo. Então, essa aqui é a classificação e a função. Aqui, nessa outra frase. O rapaz está feliz. A mesma coisa, o artigo, rapaz, substantivo, está, verbo, feliz, adjetivo. Então, isso aqui é a classificação. Na função sintática, esse homem aqui vai representar o quê? Adjunto, adnominal. Rapaz vai representar o quê? O sujeito. Esse está bem aqui. Está verbo de ligação. Feliz, adjetivo. Como nós sabemos, né, que o adjetivo ele está sempre acompanhando o substantivo, dando-lhe uma qualidade. Mas veja que o adjetivo, quando ele vem junto ao nome, ele exerce a função de adjunto adnominal. Ah, professor, o que é adjunto adnominal? Que eu não sei o que é. Veja, a adjunto adnominal é quando o artigo ele vem junto do nome, o adjetivo também vem junto do nome. Quer dizer que aqui está o nome, né? Que esse nome ele é o quê? O substantivo. Então aqui o artigo aqui está junto do nome, o adjetivo está junto do nome. Aí ele exerce a função de adjunto adnominal, porque eles estão junto do nome. E quando esse adjetivo ele vem separado do nome pelo verbo de ligação, nós chamamos de predicativo do sujeito. Veja aqui o exemplo, olha. O menino é inteligente. Veja que aqui diz o seguinte, o menino é inteligente. Então veja que inteligente vem ligado ao nome, junto com o artigo ligado ao nome. Já nesta frase aqui, o adjetivo vem separado do nome pelo verbo de ligação. Então, quando isso acontece, quando o adjetivo vem separado do nome pelo verbo de ligação, chamamos de predicativo do sujeito. O artigo vem junto ao nome.
também ele exerce adjunta de nominal, certo? Então, você já sabe que adjetivo só é adjunto adnominal quando ele vier ligado ao nome. Se vier separado do nome pelo verbo de ligação, representa o quê? Predicativo do sujeito. Outro exemplo, tem um coelho orelhudo. Veja, quando diz tem um coelho orelhudo, esse um aqui é o artigo, ó, vem ligado ao nome. Orelhudo é o adjetivo que também vem ligado ao nome. Cuidado para não cortar. Então, formou o quê? Adjunto adnominal. O gatinho está magro. Veja que aqui o artigo vem junto com o nome, ele forma adjunto adnominal na função sintática. E magro, que é o adjetivo, vem separado do nome pelo verbo de ligação. Aí ele tem a função sintática de predicativo do sujeito. Tá? Aqui isso nós veremos na aula mais adiante. Então nós vamos aprofundar mais um pouco o nosso conhecimento aqui em substantivo. Quando fala esta palavra substantivo, então o que é um substantivo? Substantivo, ele dá nome aos seres de modo geral. Isso significa o quê? Que tudo que tiver nome é chamado substantivo. Pode ser os seres vivos, objetos, certo? Pode ser seres imaginários, sentimentos, ações. Então, tudo será substantivo. Então, não tem dificuldade. Então, este substantivo, ele classifica-se. Classifica-se em próprio, comum, concreto, abstrato e coletivo. Então, nós vamos estudar com a nossa continuidade dos estudos, vocês vão conhecer de pouco a pouco, né, todos os substantivos no contexto, ou no texto, certo? Tá, e de pouco a pouco. Então, essa aqui é a classificação do substantivo: próprio, comum, concreto, abstrato e coletivo. Então, quando é que ele é próprio? Ele é próprio quando ele dá nome aos seres. Tá cortando a sua mão? Quando dá nome aos seres, né, a um dos seres de uma espécie geral. Por exemplo, se eu digo o homem, quando eu falo homem, eu falei de modo geral. Mas quando esse homem recebe um nome, ou essa mulher recebe um nome, nós chamamos de substantivo próprio. Então, todo substantivo próprio é escrito com inicial maiúscula. Não podemos escrever nomes próprios com letra minúscula. Nome da escola, você não pode escrever o nome da escola com letra minúscula. Agora, a palavra